Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Essa é a obra do Cultivador do Harém. Essa obra aqui é muito boa, galera. O nosso protagonista é um escritor e vai parar dentro da história do seu livro. É muito bom esse manhwa, então acompanhe. A história começa com o nosso herói recebendo as memórias de um antigo corpo. Ele havia vindo para um universo de clãs e mestres. Ele não entende muito bem onde ele está, e quando olha para baixo, ele vê uma de suas servas e até pensa que tá tendo um sonho perfeito. Nós vemos que o nosso herói ele é bastante sem vergonha, e a garotinha fica dizendo pro seu mestre parar. Ele percebe que aquilo não era um sonho, mas sim realidade. Quando ele olha para a garotinha, ele percebe que é a Ling, uma personagem do seu livro. Então a sua cabeça começa a doer e a sua discípula fica preocupada. Ela até estava com medo de ter causado um trauma na cabeça do seu mestre e assim ser punida. Porém, ele fala para a garotinha não chorar e tenta consolá-la. Ele havia entendido tudo. Então eu vim parar na história do livro que eu mesmo escrevi. E eu ainda sou o vilão da história e não o herói. O mestre está muito esquisito, por que será que ele está demonstrando compaixão por mim? O nosso herói ele estava no corpo do vilão de sua própria história, e esse vilão se chamava Shen. Ele era um cultivador no estágio do núcleo dourado, e esse personagem ele era bastante cruel e fazia de tudo para se tornar o mais forte. Ele cobiçava os tesouros e as oportunidades do protagonista. Desde o início ele engana e intimida o herói da história, e até mesmo tentou eliminá-lo. Porém, o prota dessa história, o verdadeiro protagonista que o nosso herói escreveu, ele acabou conseguindo derrotar o vilão Shen no final desse livro. Então basicamente o nosso prota aqui ele ia se dar mal, pois ele reencarnou como vilão e não como protagonista. Por isso a partir de agora ele ia tentar fazer de tudo para se tornar uma boa pessoa. E ele sabia que deveria haver uma espécie de sistema, já que ele sempre jogou muito videogame. E sempre que acontecia uma reencarnação, eles ganhavam um sistema poderoso. Porém, aqui o nosso herói, ele não conseguiu ativar o sistema. E a Ling, ela fica se perguntando se por acaso o seu mestre está maluco. Bom, esta aqui é a minha discípula mais nova e ela é bastante pateta. Porém, a minha segunda discípula, de acordo com as minhas escrituras, é a Ming. Porém, ela também é bastante medíocre e não consegue utilizar bem o seu cultivo. Bom, na trama original que eu escrevi, ela acabou sendo morta por mim mesmo, que sou o vilão, já que ela havia se virado pro lado do protagonista. Então eu não vou fazer algo estúpido assim e vou virar uma pessoa do bem. E o melhor de tudo é que eu tenho um clã somente pra mim com diversas mulheres lindas e maravilhosas. O cara ele é bastante sem vergonha e ele abre a porta do dojo e encontra as suas alunas. Quando chega lá, percebe que a segunda discípula estava se curvando. Meu Deus, eu não consigo me acostumar com isso. Eu não acredito que eu escrevi uma história desse nível. Vocês vão entender muito bem por que ele se sente envergonhado de ter escrito essa história, já que o livro dele tem bastante coisa errada, digamos assim. Tá bom, Ming, se levante, não precisa ficar se curvando. Mestre Shen, eu recebi algo de um outro clã. Nosso herói ele não consegue pensar em outra coisa a não ser no corpo bonito aí da sua segunda discípula. Ele pede pra dar uma olhada nesse convite aí que ela tá falando que ela recebeu. Porém ela fica nervosa porque isso era uma mentira e ela tava disfarçando, já que ela não tinha ido buscar convite algum. Ela estava ausente porque ela estava preocupada com a terceira discípula, que era a discípula mais velha. Eu sei muito bem que ela tá inventando isso, porque foi eu mesmo que escrevi essa história. Então eu serei misericordioso e não vou punir a minha segunda discípula, já que ela estava preocupada com a sua irmã mais velha. Todas as alunas do nosso herói se chamavam de irmãs e tratavam ele como se fosse o Lorde Supremo. Ele diz que sabe que ela tá mentindo, mas não vai puni-la, e a garota se sente aliviada. Ele ainda diz que a Ming não precisa ficar se abaixando para venerá-lo e que pode tratá-lo normalmente, como se fossem bons amigos. Como assim, mestre? Isso não vai ser mais preciso? Não, eu também não vou mais te punir por ter mentido.
Assim ele vai embora mostrando pra elas que se tornou um homem bastante misericordioso e agora vai ensinar a elas bastante sobre cultivo, já que no livro o vilão só pensava no próprio poder e não ensinava corretamente às suas alunas. A segunda discípula, a Ming, ela começa a ficar apaixonada pelo jovem mestre e a Ling pergunta se ela tá tendo sentimentos românticos por ele e a garota fica dizendo que não. Esse lugar era chamado de Pico Erbai e era um monte exclusivo do clã do mestre Shen. Nos outros montes havia diversos outros clãs e eles ficavam até brigando entre si, porém alguns clãs também eram aliados e costumavam fazer diversas reuniões juntos. Nosso herói sabia que nessas montanhas havia diversas pedras preciosas e que o prota do livro ia conseguir utilizá-las para derrotar o vilão final. Por isso, o nosso protagonista e o nosso herói, ele precisava se preparar. Ele percebe alguns pássaros comendo algumas plantas de seu jardim e começa a espantá-los. Ele até utiliza seu poder de cultivo, que se chamava Lâmina de Jade Transcendente, que era um poder extremamente apelão que o vilão tinha, e ele utiliza só para caçar esses pássaros. Ele estava um pouco nervoso, já que ele não se lembrava de certas partes da história, e acaba convocando suas discípulas para subirem até o topo da colina. Elas demoram muito e quando chegam estão ofegantes. Levante-se, minha querida discípula. Essa era uma nova aprendiz que já estava lá com eles há 2 anos, mas ela não conseguiu utilizar nenhuma magia de cultivação. Ela se levanta rapidamente e mostra grande respeito ao seu mestre. O sem vergonha do nosso herói já fica com as bochechas coradas, pois essa era a Han, a sua discípula número 0, já que ela não conseguiu utilizar cultivação, mesmo tendo elementos poderosos de fogo e madeira. Bom, originalmente na história eu escrevi ela para ser uma concubina, mas eu não posso deixar ela somente ter essa utilidade, eu preciso tratá-la bem e ensinar-lhe sobre cultivação. Ele fica pensando besteiras logo após ter esse pensamento nobre. E depois ele pergunta quem deixou aqueles pássaros soltos, pois eles vieram roubar as suas ervas medicinais. Todas ali ficam nervosas e não sabem o que responder. Ele estava realmente nervoso e começa a perguntar de modo sério quem foi a responsável. Bom, eu preciso ser bondoso com elas, então eu vou tentar lembrar quem havia feito isso no livro. Nesse instante ele se lembra que foi a sua discípula mais velha, a Dong, e fica toda apaixonado por ela, já que ela era mais bonita e também havia acabado de ser punida. Por isso as outras garotas estavam preocupadas com a irmã mais velha. É verdade, eu acabei de punir ela e por isso ela deixou os pássaros soltos. Mestre, mestre, por favor não nos puna e também perdoe a discípula mais velha, ela não teve culpa, eu que devo ser punida. Ele manda elas calarem a boca, pois estavam fazendo muito barulho, e fica perguntando se ela está querendo dizer que o mestre não sabe o que fazer. A garota pede perdão novamente e fala que jamais ousaria em dar ordens ao mestre. Como ele não quer ser assustador, ele apenas dá uma ordem para elas saírem de sua frente, e as garotas saem rolando de medo. Bom, eu lembro que no livro o Pico Erbai era dividido em 3 áreas. A primeira área é onde ficam os discípulos externos e os servos do clã. A segunda área é onde os melhores discípulos ficam, e a terceira área é naturalmente a residência minha, a residência do mestre Shen. Era exatamente assim que funcionava o clã do nosso herói, e na segunda área também existia a matriz de coleta. Lá era onde a discípula Dong estava se recuperando. O sem vergonha do nosso herói resolve ir até lá e acaba abrindo a porta, encontrando ela se banhando. Aquela era a visão dos deuses, e ele nunca tinha visto algo tão belo assim. Ela pede desculpas, dizendo que não sabia que o mestre estava vindo, e ele acaba fechando a porta rapidamente, tentando disfarçar. Esse livro é um conto dos deuses, eu não acredito que eu tive tanta sorte de ver algo tão belo assim. O cara ele não valia nada, porém ele sabia que aquelas feridas haviam sido causadas por ele mesmo, já que esse vilão não valia nada, ele era muito perverso. Ele desejava recuperar a saúde da sua primeira discípula, a Dong, já que foi ele quem fez esses machucados como punição. Eu já vou logo adiantando pra vocês que ela não se importa em levar algumas punições, ela é como se fosse a Darkness de Konosuba, quem entendeu a referência entendeu a piada. Não se preocupe, Dong, isso não ocorrerá novamente, pode ficar tranquila. Na verdade, ele queria muito bem que essa situação ocorresse de novo, que seria entrar ali e encontrar ela naquela situação embaraçosa. Está quieta há algum tempo, será que o mestre foi embora?
Por que será que ele saiu tão rápido assim? Será que ele não tem interesse em mim? Nesse momento, o Shen abre a porta novamente e a garota fica envergonhada. Ele fala pra ela abrir a boca, pois ele vai entregar um remédio pra garota. E assim ele acaba colocando a pílula medicinal na boca dela, para que ela pudesse se recuperar. Ele disse que esse é um elixir de 4º grau e que se ela ficar realizando a cultivação dentro da banheira, vai conseguir absorver mais rápido e também evoluir o seu cultivo. Aquela pílula custava bastante moedas de ouro, mas ele disse que valeria a pena. Durante a madrugada, as duas irmãs enxeridas decidem espionar a irmã mais velha para ver se ela estava bem. Irmã mais nova, seja silenciosa, se nos pegarem vamos acabar sendo punidas pelo mestre. Relaxa, o mestre cultiva durante a noite, então ele não vai notar que a gente entrou aqui na casa da segunda área. É sempre bom ser cuidadosa, nós conseguimos pegar as pílulas de excelência cura e nós devemos entregar para nossa irmã mais velha em segurança. Tá bom, eu sei. Irmã mais velha, abra a porta, nós estamos aqui com o medicamento. Elas não obteram respostas, então ficam pensando que o pior teria acontecido e que a irmã Dong não estava mais viva. Por isso a Ling dá uma cabeçada na porta para tentar abrir e acaba entrando ali no dormitório de recuperação. Elas observam a irmã mais velha realizando o cultivo e subindo para o reino dos imortais. Todas as feridas nas costas dela haviam desaparecido e a discípula Ling começa a desejar evoluir também o seu cultivo. Porém, elas ouvem a voz do mestre atrás delas, e ele pergunta o que elas vieram fazer a essa hora da madrugada. Bom, mestre, nós estamos aqui para ver se a irmã Dong está bem. Sim, é isso mesmo que viemos fazer, então boa noite, mestre, já vamos indo. Elas estavam segurando um elixir de cura, e o nosso herói descobriu que elas haviam roubado. Mas como ele estava tentando passar uma imagem de bondoso e misericordioso, ele não fica muito bravo e diz a elas que fizeram um bom trabalho em se preocupar com a irmã mais velha Dong. Ei, segunda irmã, o mestre ele se tornou muito gentil, não é mesmo? Será que ele é o mesmo mestre que nós conhecemos? Bom, eu não sei, ele está bem diferente mesmo. Ela diz isso com as bochechas coradas e até parecia que estava extremamente apaixonada pelo jovem mestre. No começo eu só queria mudar a direção do plot do meu livro, mas agora eu meio que tô gostando das minhas discípulas. Parece que eu preciso me tornar um bom mestre para elas. Lá estava o nosso herói meditando no topo do Pico Erbai. De acordo com meu livro, o mestre Shen ele tem uma raiz espiritual dupla de madeira e água. Esses elementos são bastante poderosos, mas o protagonista desse livro ele é bem mais poderoso do que o vilão, então por isso eu preciso treinar bastante. Ele começa a realizar alguns testes para ver as suas habilidades e acaba cortando um banco utilizando o seu cultivo de água. Esse poder era incrível, mas ele sabia que não seria o suficiente para derrotar o protagonista desse livro. Após treinar por um curto período de tempo, ele consegue atingir o estágio da alma nascente e se pergunta se o vilão tinha esse potencial tão grande e se ele poderia se tornar ainda mais poderoso. Vocês vão ver a surpresa que vamos ter quando o protagonista desse livro aparecer. Eu não estava esperando por essa reviravolta, eu juro. O nosso herói fica comemorando, já que ele ficou mais forte e até disse que Deus está ajudando ele. Pra falar a verdade, ele estava com um pouco de medo de tomar um sacode do protagonista. Agora que ele estava mais poderoso, ele até começa a dar umas gargalhadas de felicidade. E o som ali da risada maligna do nosso herói ecoa por toda a montanha. No segundo dia que ele havia vindo parar nesse novo mundo, a discípula Ling acorda e dá bom dia para suas duas irmãs mais velhas. Elas perguntam por que a Ling tá com essa cara amassada, e ela fala que ouviu a risada maligna do mestre vindo do topo da montanha, e por causa disso, ela ficou muito assustada e não conseguiu dormir. Tá bom, mas se limpe rápido pois o mestre nos chamou para ir no viveiro de Jade Branco, que fica no topo da montanha. Elas ouvem ele chamando pela segunda vez, então saem correndo para ir até lá. Ele estava sonolento, já que ficou sentado ali esperando por bastante tempo. Mestre, minhas 3 irmãs mais novas chegaram. Essa era a Dong, irmã mais velha dentre as discípulas, e também a discípula mais antiga do clã. Essa personagem aqui era realmente muito bonita, e eu aposto que você vai ficar apaixonado por ela, então continue assistindo para vocês saberem o porquê. As garotas estavam cansadas e o sem vergonha do nosso herói fica disfarçando para não parecer que ele estava animado por ter diversas garotas em volta dele.
Eu quero que vocês venham para essa montanha todos os dias de manhã, entenderam? Sim, mestre! Eu acho melhor eu ficar apenas realizando os serviços no clã, pois se eu ficar aqui junto delas, eu vou atrapalhar no cultivo das minhas irmãs. Ela diz isso porque ela não consegue realizar o cultivo, então o nosso herói pergunta para Xian quantos anos ela tem. A Xian diz que ela tem 14 anos, e o nosso herói não consegue parar de ficar olhando para os belos pares ali da garota, e diz que ela não parece ter essa idade. Supostamente você precisaria ter começado a treinar entre os 9 até os 12 anos. Com 14 anos de idade, os seus meridianos se tornaram mais difíceis e vai ser muito complicado de evoluir. A garota até começa a chorar, mas ele põe a mão na cabeça da Xian e diz que ela não deveria desistir e deveria treinar e confiar nela mesma. A garota desaba, pois sofreu bastante preconceito por não conseguir realizar o cultivo de forma adequada. Somente o mestre Shen deu a oportunidade a ela e a levou para o seu clã. O vilão tinha feito isso com outras intenções, mas a pobre garota ela não sabia disso. Agora que o nosso herói estava controlando o corpo do mestre Shen, ele iria cuidar muito bem da pobre garota. Tá tudo bem, jovem, não chore, nós vamos te ajudar a evoluir, pode ter certeza. Meu Deus, esse realmente é o nosso mestre? Desde quando ele é uma pessoa tão gentil assim? A Dong diz que o mestre antigamente era muito gentil, e agora ele só voltou a ser da maneira como ele era. Mais tarde a Ling reclama que está cansada de ter que ficar acordando tão cedo, subir a montanha e depois descer. Ela até fala que seus pés estão doendo bastante, pois ela não estava acostumada de ficar subindo lá na montanha. A Ming ela joga um balde de água fria e diz que a sua irmã mais nova está muito reclamona. A de cabelo branco, a Xian, ela fala que vai descer a montanha para pegar alguns legumes. E a caçulinha vem correndo atrás e abraça ela, perguntando se o mestre não está causando excesso de serviço na garota. Ela diz que não e revela que o mestre tem gastado bastante tempo para tentar treiná-la e por isso nos últimos dias ela conseguiu evoluir o seu cultivo e até está tentando bastante não decepcionar o mestre. A Ling pergunta aí pra Ruivinha, a Ming, se o mestre realmente voltou a ser uma pessoa gentil como ele era no passado. Eu não sei, mas todas nós fomos rejeitadas pelos outros clãs. O mestre Shen foi o único que nos aceitou, mesmo que fôssemos bastante fracas. Bom, na verdade, você foi rejeitada por ser uma lerda, diz a Ming zoando a sua irmãzinha caçula, enquanto ela fica retrucando, dizendo que ela é muito inteligente. Porém, uma coisa é certa, o mestre ele havia aceitado todas essas discípulas que não tinham grandes habilidades, e até mesmo aceitou uma discípula que não tinha cultivo algum. Logo em seguida, a garota de cabelo branco acaba encontrando discípulos de outro clã. Ela até pergunta se eles estão com algum amuleto que dá permissão para subirem a montanha de seu clã. Os caras começam a provocar e dizem que só vieram buscar alguns pássaros que voaram para essa montanha, já que esses pássaros valem muito dinheiro, pois eles concedem alguns remédios. O que o cara tava caçando mesmo era aqueles pássaros que o nosso herói tava reclamando de estarem soltos. A garota diz que não viu nenhum desses pássaros, tentando disfarçar, sendo que mais cedo elas até cozinharam um desses pássaros para poder almoçar, já que elas não sabiam que valiam tanto dinheiro. Ela se esforça muito para tentar enganá-los, mas os garotos percebem que ela estava mentindo, e eles ficam bravos e de uma hora para outra eles tentam atacar a pobre Xian, pois imaginam que ela não tem cultivo. A Xian consegue bloquear o ataque daquele sem vergonha e utiliza o seu poder. Ela pergunta por que eles vieram procurar briga no Monte Erbai, e o cara fica furioso, pois ele não imaginava que ela conseguia utilizar magias. Ele tenta partir para cima dela para finalizar a garota, mas o mestre Shen havia chegado e utiliza a mão de Jade, lançando aquele valentão para longe. Ele disse que a garota fez um ótimo trabalho e agradece ela. O nosso herói ele era muito boladão, e os caras que estavam invadindo seu clã pedem desculpa e dizem que jamais iriam fazer isso novamente. Vocês são discípulos juniores, então eu não vou puni-los. Apenas vão embora, e se o mestre de vocês tiver algo a reclamar, que ele venha até mim. Ele segura o rosto da Xian e pergunta se a garota está ferida, e ela diz que não. Ela explica que eles vieram ali para procurar aqueles pássaros que haviam comido lá no almoço, e eles não sabiam que esses pássaros valiam tanto assim, e até mesmo o nosso herói ao saber disso ele começa a lamentar, dizendo que poderiam se tornar milionários.
Eles haviam feito no almoço um pássaro macho e por isso iriam colocar os outros ali para produzirem ovos, assim multiplicarem e venderem esses pássaros por uma boa quantia de ouro. Logo em seguida, ele demonstra que está bastante preocupado com a sua aprendiz mais velha. Ela disse para ele não se preocupar, pois aquela pílula medicinal foi bastante útil e ela não está mais com nenhum machucado. Ele diz que agora que ela evoluiu no cultivo, pode aprender novos feitiços e começar a praticar novas técnicas. Ele entrega a ela um livro para ela poder estudar. O mestre está sendo muito legal comigo, mas por que será que ele está demorando tanto para me punir? Por que será que ele não tá me punindo mais? Eu disse pra vocês que essa daqui é igual a Darkness de Konosuba. Estava prestes a ocorrer a Conferência de Mudas Imortais, que era uma conferência de seleção onde diversos clãs poderiam escolher alguns novos aprendizes. Os líderes dos clãs estavam se reunindo para escolher os novos alunos, e as garotas dizem que o seu mestre está com uma postura inadequada e acham ele bastante descolado. Uma moça de um outro clã fica dizendo que o nosso herói é muito interessante, e as duas ali ficam observando o mestre Shen por alguns minutos. A garota de cabelo rosa começa a rir e pergunta se a irmã dela estava apaixonada. Ela disse que não, pois aquele mestre tinha um histórico um tanto quanto obscuro, e ela até tinha medo dele. Nesse instante o nosso herói ouve elas falando sobre ele e acaba olhando para a mulher. A moça aqui ela é bastante sem vergonha e acaba tentando seduzir o jovem mestre. Os outros líderes dos clãs, eles ficam apaixonados por aquela mulher e o nariz do nosso herói até começa a escorrer. Sua aprendiz diz que aquela mulher é bastante sem vergonha. Mestre, aquela garota, você viu? Ela é realmente incrível. É mesmo, ela tinha aquilo lá enorme, sabe? Era enorme. A garota fica dizendo isso e os outros mestres do clã, eles ficam indignados, dizendo que o nosso herói era muito sortudo por ter diversas discípulas bonitas. Bom, de acordo com o meu livro, é nesse instante que o protagonista da obra aparece. Eu não posso deixar que ele se torne aprendiz de outros mestres, pois assim ele vai me derrotar mais facilmente, então preciso controlá-lo. Nós vemos que o garoto aí ele realmente era habilidoso e alguns mestres ficam até interessados nele. O mestre aí da reunião, ele ordena para que os novos aprendizes se dirijam para o centro da convenção, pois haviam analisado durante o dia todas as habilidades deles. Os garotos vão até lá e começam a analisar cada conceito de fundação de cultivo. Cada um subia na plataforma e liberava o seu elemento, para que eles pudessem ver quais elementos os garotos tinham. Quanto menos elemento, melhor era, pois assim mostrava que ele tinha uma força mais intensa. Caso um aluno tivesse muitos elementos, simbolizava que ele não era bom em nada. A Dong fica dando comida na boca do nosso herói e pergunta se ele já escolheu qual será o seu novo discípulo. A Ling fica zoando, dizendo que todos estão dizendo que eles são o pior clã e que ninguém gostaria de entrar na turma deles. Mesmo que um dos alunos tivesse o cultivo espiritual de maneira pura, o nosso herói se sente tentado a escolher esse discípulo, pois era muito poderoso e todos os outros mestres ficaram dizendo que queriam esse aluno. O nosso herói agora tinha a chance de escolher, pois estava na sua vez, e ele disse que vai deixar esse garoto habilidoso para um outro mestre que precisava mais, e disse que vai dar esse garoto para a mestre Baihan. Ela era a mestre da montanha Lingzhu, que ficava do outro lado do vale. Ela fala que as forças do mestre Shen são muito maiores do que a dela, e que ele seria um mestre mais apropriado para esse garoto, já que ele tinha um cultivo muito puro. Os mestres ali ficam dizendo que isso é verdade, e que ele deveria cuidar daquele discípulo, pois a mestra da montanha Lingzhu não era muito boa. O nosso herói então chama a atenção desses velhos sem vergonha, dizendo que ela era muito boa e que ela seria uma mestra tão qualificada quanto ele. Isso deixa essa linda mulher toda apaixonada pelo nosso herói e disse que o mestre Shen está se tornando um cara muito bondoso. De acordo com a história, esse garoto aí ele seria um personagem muito importante. Então o nosso herói dá um biscoitinho para esse aprendiz para que ele goste dele no futuro. A mestra do garoto fala que ele poderia comer esse biscoito, e o nosso prota ainda diz para ele não se juntar com o Xiao, que é o nome aí do protagonista, e também para não tentar matar ele no futuro. Ele sabia que esse personagem ia unir forças com o herói da história e ia derrotar o vilão.
E o mestre ali, ela fica agradecendo o nosso prota por ter ajudado ela a conseguir um ótimo discípulo. Ele fala que não fez nada demais, apenas estava ajudando uma grande amiga a adquirir o seu novo aprendiz. Logo mais ia aparecer o protagonista do livro, e portanto ele teria que ter esse garoto aí como seu aluno. Agora seria o último teste e eles pedem para o garotinho mostrar os seus elementos de cultivo. Ele cumprimenta os mestres imortais e então começa a canalizar o seu cultivo. Todos ali ficam curiosos e o jovem mestre comenta que quer ver quem irá disputar com ele para ter esse jovem aluno. Ali aparece um elemento de fogo e os mestres começam a dizer que isso é um ótimo elemento, mas então depois surge o elemento madeira. A mestra Bai diz que isso não é uma boa notícia e logo em seguida aparece um terceiro elemento, que é o elemento pedra. Aí os mestres eles já começam a desanimar do garoto. O pobre Xiao já começa a ficar desesperado, pois nenhum mestre iria querer um aprendiz como ele, já que ele tinha tantos elementos assim, e isso simbolizava que ele não era bom em nada. Para piorar, ainda surgem outros elementos como água e luz. E todos os mestres já começam a caçoar do garoto, e até começam a dizer que ele vai ser um inútil e não vai servir para nada. O nosso herói ele não esperava que isso acontecesse, pois estava sendo bastante diferente do seu livro. É basicamente um efeito borboleta, todas as ações que ele estava tomando estava modificando a história. O garoto até começa a chorar, pois ele imagina que nenhum mestre vai aceitá-lo. Porém o mestre Shen aparece na sua frente e diz para o garoto não ficar triste, pois ele já tinha um novo mestre. Você está disposto a se tornar o meu aprendiz? Sim, eu tô disposto, eu vou me tornar o seu aluno. Ótimo, você apenas precisa acreditar em si mesmo, então o mundo, cedo ou tarde, vai rastejar aos seus pés. Sim, eu irei me lembrar disso, mestre, por favor me aceite como seu discípulo. Sim, a partir de agora eu sou o seu mestre, então venha comigo. O garoto sai correndo desesperado, pois ele achou que não ia ser aceito por ninguém. E o nosso herói fica empolgado, pois está mudando o rumo da história e tem grandes chances dele não morrer e sobreviver nesse mundo de waifus maravilhosas. Era um mundo perfeito que todo mundo gostaria de viver. O vilão da história agora era o mestre do protagonista que iria derrotá-lo no final. Quando chegam no pico do monte, eles começam a conversar com o novo aprendiz. O garotinho diz que não vai decepcionar seu mestre. A Dong fala que o mestre realmente está mudando, pois ele está tratando a todos bem e não está agindo com arrogância. O nosso herói queria dar as pílulas, que custava muito caro para o seu novo aprendiz, e a discípula pergunta por que ele desejava gastar tanto dinheiro assim com um aluno que recém tinha chegado. Ele fala que para os seus discípulos evoluírem, ele desejaria fazer o seu melhor, mesmo que isso custe alguns recursos caros. A Dong fala que faltou com respeito por ter questionado o mestre e, portanto, ela deveria ser punida. Ele fala que não vai punir ela por algo simples assim, mas a garota ela fica insistindo, pessoal, dizendo que ela deve ter algum tipo de punição. O nosso herói ele então se tocou do que estava acontecendo, pois ele se lembrou que essa personagem ela gostava desse tipo de coisa. O garotinho ali, o Xiao, ele tava vendo tudo aquilo e fica com uma cara de quem tá gostando daquela cena. Xiao, você quer dizer alguma coisa? Pode falar. Bom, mestre, na verdade eu sou uma garota e não um garoto. Por essa o nosso herói não esperava. Ele não entende nada, pois o protagonista do seu livro realmente era um homem. A garotinha ela já estava no templo há alguns dias e o nosso herói estava tratando-a como se fosse a sua aluna preferida. Agora ela não se chamaria mais Xiao, mas sim Qin. Essa era a discípula Qin. A garotinha ela é bastante esperta e não é nada inocente como aparentava, até fica provocando o nosso herói. A Qin havia se vestido de homem para poder passar no teste e ser escolhida pelos clãs, e ele não entende muito bem o porquê que isso foi acontecer com a sua história. Ele não sabia por que diabos o protagonista do seu livro se transformou em uma mulher, e isso significava que ele realmente estava mudando bastante o rumo da história. Então ele abre o livro e começa a ensinar para ela alguns contos de cultivação, e diz para ela guardar muito bem esses ensinamentos, pois era muito importante. A de cabelo branco, ela havia preparado o almoço e a irmã mais velha estava toda contente, dizendo que o mestre ia ficar muito feliz com a comida e que ela espera bastante ver a sua reação.
Vocês já imaginam o que ela havia aprontado, né? Então continue assistindo. Ela estava muito apaixonada e a de cabelo branco fica dizendo que a irmã mais velha tá muito estranha hoje. As outras alunas haviam chegado e dizem que deveriam começar o almoço, pois o mestre Shen iria se atrasar um pouco, já que ele estava junto da discípula Qin. A Ming percebe que elas haviam assado aquele pássaro que valia milhões, e já começa a ficar brava, perguntando quem que foi a louca que fez isso, cozinhou aquele pássaro pro almoço. Nesse instante o mestre Shen ele chega e a ruivinha já fica toda desesperada. Ele estava junto da sua nova discípula Qin e disse que estava com muita fome e não via a hora de almoçar. Ele vai todo faminto pra mesa, dizendo que o prato parece delicioso e estava até dando água na boca. Porém, quando o Shen olha para aquela mesa, ele percebe que aquele pássaro extremamente raro havia sido cozinhado. Porém, quando ele olha para a mesa e percebe que é aquele pássaro extremamente raro, ele fica muito nervoso. A Ming diz para a novata ficar em silêncio e tentar disfarçar. Porém, o nosso herói começa a perguntar quem foi que fez aquilo. As discípulas se agacham pedindo perdão e somente a Ling continua sem se prostrar. Ele sabia que não poderia ficar muito bravo, pois agora ele desejava não ser mais o vilão, e sim o herói, e fica insistindo para elas dizerem a verdade e revelarem quem assou aquele pássaro. A Dong imediatamente diz que foi ela, e portanto deveria ser punida. Ela até começa a implorar para que ele a puna, dizendo que foi desatenta e cometeu um erro muito grave. Nesse momento ele se lembra que ela gosta desse tipo de coisa e fica recusando dar uma punição à garota. A Qin pergunta se não seria apropriado dar algumas leves punição a Dong, para que ela não cometa mais erros. O nosso herói já fica imaginando como se a Dong fosse uma criancinha levando algumas palmadas ali de seus pais. E ele até dá essa ideia aí em voz alta, e a Dong fica toda vermelha, mas no fundo ela estava gostando muito dessa ideia. O mestre então se senta numa cadeira e pede para Dong ir até lá, pois ele iria puni-la para demonstrar para outras discípulas que elas deveriam prestar mais atenção. Porém, ela realmente havia gostado e acaba indo para cima das pernas do nosso herói, pedindo para ele dar uma punição adequada. O sem vergonha do nosso prota fica todo empolgado, porém ele sabe que precisa fazer isso de uma forma correta, para poder ensinar corretamente as suas discípulas. E assim ele dá alguns tapas para servir de lição para as garotas, mas parece que aquilo não estava sendo nenhuma punição, já que a Dong estava gostando muito. As outras discípulas ficam até envergonhadas devido aos gritos, e o nosso herói diz que já está bom, mesmo a garota insistindo que deveria ser punida por mais tempo. Ele até menciona que perdeu a fome, e que como ele estava num estágio de cultivação muito elevado, ele não precisaria comer por vários dias, e acaba indo embora. Irmã mais velha, você está bem? Está tudo bem. O jovem mestre não é um homem maldoso. Então ela fica pedindo para a irmã Ming pegar roupas novas para ela, pois ela havia sujado seu manto, se é que vocês me entendem. A ruivinha sai correndo para pegar roupas limpas, e as outras duas, como são mais novas, não entendem nada e ficam perguntando o que diabos estava acontecendo. E lá estava a Dong, toda apaixonada pelo nosso herói, dizendo que ele realmente era incrível, e a irmãzinha mais nova começou a entender, já que ela era muito esperta. Mais tarde, ele estava se banhando em seu quarto e ouviu a voz de alguém lhe chamando. Lá estava a discípula Dong, que veio ali para lavar as costas do seu mestre. Ele insiste que não precisa, mas ela insiste ao contrário, dizendo que precisa sim, ela vai lavar as costas do jovem mestre. Nesse instante, a pequena Qin chama pelo seu mestre do lado de fora do quarto e ele precisa esconder a Dong no seu guarda-roupa. Logo em seguida, ele utiliza a cultivação para secar todo o quarto sem deixar pistas. Assim, a pequena Qin acaba entrando e ele já estava guardando a banheira. Ela fica curiosa, pois havia ouvido o barulho da irmã Dong e começa a disfarçar, puxando assunto sobre algo irrelevante. Ela até fica olhando para o guarda-roupa, pois imaginava que a irmã mais velha estava lá. A Dong realmente estava escondida no guarda-roupa e estava com muito calor, já que ali era muito abafado. A espertinha da Qin decide fazer um chá para entregar ao nosso herói. E enquanto isso, a irmã mais velha fica toda apaixonada, cheirando as roupas ali do seu mestre, dizendo que ele era muito cheiroso.
O nosso herói, ele fica cochichando, falando para ela fazer menos barulho lá dentro do guarda-roupa. E dentro de poucos instantes, a garotinha ali, a discípula Kim, ela aparece com um chá para entregar para o seu mestre. Porém, ela acaba tropeçando e derruba o chá pelo ar. O jovem mestre, ele era muito habilidoso e consegue pegar tudo sem deixar que nada caia no chão, e também segura a garotinha. Ele sabia que a Kim só queria derrubar o chá ali na sua roupa para que ele pudesse ir até o guarda-roupa e se trocar, e assim revelar que tinha alguém lá dentro. Só que essa garota, ela era bastante esperta e finge que realmente tropeçou e fica fazendo ceninha ali, dizendo que o nosso herói era muito gentil. Mais tarde, quando finalmente a Kim vai embora, o nosso herói decide conferir como está a discípula Dong. Ela estava muito exausta, pois passou 2 horas presa dentro daquele guarda-roupa, então o mestre Shen fala para ela sair de lá. A Dong fica dizendo que agora precisa de uma nova punição, já que causou muito transtorno para o seu mestre. O Shen fala para ela se trocar e sair logo dali, pois ele não queria dar más impressões para as outras discípulas juniores. Assim, a Dong começa a se trocar, e ele revela que vai sair por algum tempo para reunir alguns itens. Isso aconteceria logo amanhã cedo, pois em breve ocorrerá a seleção anual, e elas precisariam estar bastante fortes e preparadas, por isso ele ia atrás de novos itens. Dessa forma, ele parte no outro dia bem cedo, utilizando seu cultivo para se parecer com alguém mais jovem. Ele estava com uma aparência de adolescente e ia viajar pelas redondezas em busca de itens sagrados. Perto de onde nosso herói estava, um outro clã estava viajando. Eles tinham alguns guerreiros razoavelmente fortes, mas não eram exímios cultivadores. Eles então sentem um cheiro de churrasco muito delicioso, e aquele era o nosso herói perto da estrada, metendo ali uns espetinhos. Todos saem correndo até lá e perguntam quanto custava aquela carne de cordeiro. Alguém que estava na carruagem entrega uma folha dourada para que um funcionário do clã comprasse aquele churrasco do nosso herói. Eles não comiam há algum tempo e o cara pergunta por quanto o garoto venderia, dizendo que ele é o líder da guarda do castelo Muling. O nosso herói fica interessado observando eles e o chefe da guarda oferece uma folha de ouro em troca do churrasco. O Shen, ele diz que aquilo é muito comida para ele e que, portanto, os irmãos do clã poderiam se servir. O guarda, ele é bastante honrado e agradece ao nosso herói. Por fim, as líderes do clã que estavam na carruagem vão até o jovem mestre para agradecer. Quem são essas duas beldades? Será que elas são irmãs ou mãe e filha? É realmente muito difícil de saber. Ele fica com as bochechas coradas e pergunta quem são elas. Uma garota mais nova no fundo começa a rir e a outra mulher diz que os espetinhos estavam deliciosos e que seu nome é Lu Sasha. Ela também menciona que vieram do castelo Muling e que a outra garota era sua filha, a Yu Ting. Ela então pergunta o nome do nosso herói e ele diz que o clã que cultiva o caminho da autista não revela o seu nome verdadeiro e que, portanto, poderiam chamá-lo de Jin. A garota pede desculpas, dizendo que foi muito rude, pois ela sabe que os cultivadores não revelam seus nomes verdadeiros para desconhecidos. Ela parece estar interessada no nosso herói e fica perguntando para onde ele estava indo. O jovem mestre diz que estava com pressa e que, portanto, ele vai seguir o seu caminho. A garotinha lá no fundo fica rindo da sua mãe, pois parecia que ela tinha levado um fora daquele garoto. Ele então revela que estava indo para a montanha do Wanli e diz que agradeceria bastante se ela também fosse por esse caminho e lhe desse uma carona. Com as bochechas coradas, a garota ela fica encarando o nosso herói e parecia que elas realmente estavam muito apaixonadas por ele, e assim ele se junta ao grupo desse clã. À noite, eles fazem um acampamento, e a Yu Ting pergunta para sua mãe por que ela deixou um cultivador desconhecido viajar junto deles. Ela disse que realmente não sabe muito bem dizer o porquê, mas ela sentiu que ele era uma boa pessoa. Na verdade, a mulher ela estava interessada no jovem mestre, pois ele era muito bonitão. Bom, minha filha, além do mais, ele disse que estava indo para a montanha do Wanli, que também é conhecida como Montanha Demoníaca. Dizem que há diversos demônios naquele lugar. Nenhuma pessoa que foi para lá voltou viva, então com certeza ele deve ter muitas habilidades. A garota então pergunta para sua mãe se ela poderia se casar com esse jovem cultivador, pois se ela conseguisse fazer isso, não precisaria se casar com o filho mais velho do clã Yushua.
O clã dessa madame aí, a Sasha, não era muito poderoso, e eles precisariam unir forças com clãs mais fortes para terem segurança, por isso que eles estavam fazendo essa viagem. Então ela fica dizendo para sua filha que poderia se casar com esse jovem cultivador, já que ele era muito bonito e parecia ter o coração puro. O nosso herói até dá um espirro, já que as duas ali estavam falando dele. O mestre da guarda vai até o jovem mestre e diz que a noite está esfriando e que, portanto, ele deveria até uma barraca para se aquecer. O nosso herói fala que ele vai ficar ali mesmo, pois ele estava se aquecendo na fogueira e, além do mais, ele não precisava dormir. Eles começam então a conversar sobre o castelo Muling e ele disse que o antigo líder acabou morrendo. Eles perderam total proteção e quem acabou virando o líder é a Madame Sasha, com quem o antigo mestre iria se casar, mas ele acabou falecendo antes mesmo de encontrar com a sua futura esposa. Ela era uma senhorita bastante jovem e acabou adotando essa garotinha, ela não era mãe dela de verdade. E agora, a garotinha ali, ela ia se casar com o pessoal do clã Yushua. O nosso herói se lembra do nome desse clã e até fica com pensamentos errados, pois era o clã daquela garota lá que era muito bonita e havia feito algo inesperado ali naquela reunião para tentar chamar a atenção do jovem mestre. O senhor ainda fala que ele serve a esse clã há muitos anos e que deve a sua vida a eles. Nesse instante, o jovem mestre fala para o chefe da guarda acordar todos os guerreiros, pois havia um intruso no acampamento. Como o nosso herói ele era bastante poderoso, ele conseguia sentir a presença de cultivadores a centenas de metros de distância e revela que os inimigos estão por perto. Assim, todos os guerreiros saem de dentro das barracas para iniciar a defesa do acampamento. Um clã de saqueadores aparece e a Madame Sasha ela sai da barraca para proteger os seus discípulos. Ela até disse para o jovem cultivador ficar atrás dela, pois ela não ia querer colocá-lo em perigo em uma batalha que não lhe pertencia. Ele reconhece que essa mulher e a Sasha ela é realmente muito digna e honrada e até fala que ela seria uma boa esposa. Ele também percebe que a filha da mulher estava atrás dele, mesmo com medo ela não recuou. Já que o destino nos juntou, eu vou proteger vocês. Assim a batalha começa e os guerreiros dão o máximo de si para proteger o clã. O nosso herói estava junto da garota e um inimigo acaba lançando uma lança de fogo neles. O senhorzinho que fazia parte da guarda real utiliza uma magia para cortar aquela lança e a madame fica agradecendo, dizendo que ele é muito poderoso. Porém, logo após isso, diversas flechas são atiradas para cima deles, e o senhor ele utiliza uma barreira para proteger a carruagem e todos os outros do acampamento. Depois disso, ele usa uma magia com a sua espada para derrotar os arqueiros, e lá de cima estava um cultivador do reino da construção de fundação. O velho já tinha notado que ele estava lá em cima, e que esses caras queriam levar a madame junto da sua filha. Os caras ali eles queriam sequestrar as líderes desse clã. O outro cultivador maligno ele sai da floresta e diz que agora que descobriram que a madame anda com alguns cultivadores, a batalha vai ficar mais interessante. Porém o nosso herói era muito mais poderoso e assim que eles veem o jovem mestre, eles já sabem que o cultivo dele é muito grande e acabam se rendendo. A madame agradece dizendo que o garoto salvou a vida de todos, mesmo sem lutar com eles. Mas ele fica todo envergonhado, dizendo que ele não fez nada demais, apenas retribuiu o favor. Elas agradecem chamando ele de jovem mestre, e vemos que essas duas aí estavam muito interessadas no nosso herói. Os fanfarrões daqueles cultivadores ficam agachados pedindo desculpas, e revelam que foi o mestre do clã deles quem ordenou que eles fossem até aí para tentar sequestrar a madame junto da sua filha. O outro cara começa a brigar, dizendo que o parceiro dele ali foi um traidor por ter revelado essas informações, e por isso os caras começam a brigar um com o outro. Um deles até tenta atingir o companheiro, mas o nosso herói intercepta o ataque, partindo a lâmina no meio e também atingindo o valentão. Quem disse que você poderia se mover? O nosso prota era muito brabo, e o outro cultivador fica pedindo desculpas, e ele não entendia como que um garoto tão jovem assim podia ter um poder tão gigantesco. O nosso prota estava utilizando uma outra técnica, pois se ele utilizasse a sua espada de jade, todos saberiam que ele era o mestre Shen, já que a técnica era muito famosa. Por isso, ele estava utilizando uma espada diferente, que não era tão poderosa assim. O cara todo falso fica pedindo desculpas e pede para não ser eliminado. Sem problemas, você tem um total de 20 respirações.
aquele que me der a coleção espiritual de semente de lótus primeiro irá sobreviver. Com isso, os dois caras começam a lutar um com o outro, mas o de cabelo cinza ele é mais ágil e acerta as flechas no peito do seu antigo companheiro. Logo em seguida, ele entrega a semente de lótus, porém o colega não tinha sido morto e acaba atingindo ele pelas costas. Certo, então foi você quem venceu. Dito isso, eu não irei eliminá-lo. Após dizer essas palavras, o guarda-costas da Madame Sasha acaba eliminando o rapaz de uma forma bastante inesperada. O jovem mestre diz que ele não descumpriu a sua promessa, e a Madame fica pedindo desculpas, dizendo que o seu servo passou dos limites e agiu contra sua vontade. Não se preocupe, isso não importa, pois eu não quebrei promessa alguma, já que não foi eu que o matei. Esse tesouro dourado era daquele cultivador que estava no estágio da construção de fundação e era chamado de Liga da Terra. Esse item tinha um grau de cultivo muito alto, porém o jovem mestre diz que ele não precisa de um item assim e entrega de volta para aquele senhor. Ele deveria treinar bastante para dominar as características desse item, caso contrário, esse item colocaria a própria vida dele em perigo. Como que é bom ser o mocinho da história! Eu estava até preocupado em ter que me tornar o vilão, mas ser o protagonista é muito melhor. O cara queria se parecer com um herói de cinema e até fica contente por saber que as garotas estão se sentindo apaixonadas por ele. Aquela garota fica pedindo pro jovem mestre esperar. Jovem mestre, você ainda pretende ir para aquela montanha, não é mesmo? Será que você não quer entrar na nossa carruagem e viajar com a gente? Quem seria o idiota de recusar um convite desses? É lógico que o nosso herói aceita e ainda fica com uma cara de sem vergonha. Assim, todos eles partem para a montanha e as garotas ficam todas empolgadas ao lado do nosso herói, dando até comida na boca dele. Ele pergunta se a garota estava sendo enviada para o clã Yashua, e a mãe dela disse que sim, e que o ancião Bai disse que ela tem um bom cultivo e que por isso ela seria uma ótima guerreira para formar alianças. Ela, é claro, ela não queria ser enviada para esse lugar, o que ela queria mesmo era se casar com o nosso herói. Mãe, eu já vou fazer 14 anos em breve e sou uma garota crescida, as garotas dessa idade já costumam se casar. É verdade, Sasha, ela não é nem um pouco pequena, ela já é bem crescidinha. O sem vergonha do nosso herói fica dizendo essas coisas, pois ele se sentiu tentado a se casar com ela. Então ele começa a oferecer para a garota se tornar uma discípula de seu clã. Ele tinha um método de cultivação dupla, e a garota fica toda interessada perguntando como isso funcionava. Ele toca na cabeça da Yuting e ela sente o seu corpo se esquentar. Aquela era a sensação do cultivo duplo, e a mãe fica com as bochechas coradas e a sua filha quase cai desmaiada no chão. A cultivação dupla era muito intensa, e o jovem mestre precisava segurar ela para que ela não se machucasse. O nariz aí do sem vergonha até começa a escorrer, e ele diz que ela tem uma constituição de raiz espiritual vazia, e isso era muito raro. A raiz espiritual vazia é capaz de tornar um cultivador imortal após bastante trabalho duro. Por ele ter ativado brevemente essa cultivação dupla na garota, a Yuting começa a ter febre e sente como se diversos monstros estivessem tentando capturá-la. Após isso, ela acorda e pergunta para ele se ela tem qualificações corretas para se tornarem a discípula de seu clã. Ele fica sorrindo, pois ela era bastante bonita e também poderosa, bem mais habilidosa do que as suas outras discípulas. Certo, Yuting, você tem um talento sem igual. Você gostaria de ser a minha nova discípula? Ela fica muito feliz e já diz que sim, que ela quer muito se tornar aprendiz do jovem mestre. Certo, agora que você já é minha discípula, ouça muito bem o que eu tenho a dizer. Primeiro, eu irei te ensinar a cultivação, mas você deve treinar bastante sozinha. Segundo, eu não vou ficar o tempo todo do seu lado, e por isso você precisa praticar bastante, e eu irei te ajudar a definir os seus próprios padrões de cultivo. E terceiro, não importa qual problema você encontre, você pode me chamar a qualquer hora e eu irei estar lá para te ajudar, você entendeu? Sim, mestre, eu entendi tudo. Ele fica passando a mão na cabeça da garota, dizendo que ter uma discípula como ela é algo adorável, bem diferente das outras discípulas que ele tem lá no seu clã. Uma delas gostava de pregar peças, uma outra era atrapalhada, a mais velha gostava de ser punida e a caçula era uma lesada. Ou seja,
Essa nova discípula Yuting era a mais promissora de todas. Ele ainda revela para a mãe da garota que a constituição da Yuting era extremamente especial e que por isso deveriam dar uma atenção especial para ela. Ela fica com medo, dizendo que isso seria perigoso demais para sua filha. Mas o nosso herói ele garante que não tem problemas e além do mais ele vai ajudar ela a treinar bastante. Aquele guarda se chamava Jinsui e ele vai até o nosso herói e pedir algumas dicas de cultivação. Ele disse que o senhor está enfraquecendo muito rápido e que a saúde dele está ficando debilitada e que por isso ele deveria fazer um treinamento especial para poder viver mais. Assim, o jovem mestre oferece uma pílula de energia e vitalidade para que ele prolongue a sua vida. O senhorzinho sabia que aquilo era real e ele sentia que estava ficando bastante fraco rapidamente e por isso ele começa a ficar emocionado, pois o nosso herói estava oferecendo algo de extremo valor. Ele agradece se prostrando e diz que fará qualquer coisa que o nosso herói pedir. Então a única coisa que o nosso herói pede é que ele cuide da Madame Sasha e também do Castelo Muling por toda a sua vida. A mãe da garota disse que a sua filha é muito sortuda por ter se tornado uma discípula do jovem mestre e que agora não iria mais precisar ser enviada para aquele clã. Nem precisariam mais se separarem uma da outra, portanto a partir de agora ela deverá escutar o jovem mestre. Ela fica dizendo para sua mãe que os mestres do clã não seguem os padrões mundanos e que ela tem esperanças de poder se casar com ele. A mãe fica toda chocada, perguntando por que a garota estava pensando nessas coisas. Nesse instante, elas percebem que o jovem mestre estava lá atrás ouvindo tudo, e elas não sabem onde enfiar a cara de vergonha, e até dizem que o jovem mestre é muito veloz e que parece nos momentos mais inesperados. Porque eu sinto como se eu estivesse construindo um harém ao invés de estar acolhendo discípulas. Era exatamente isso mesmo que esse cara tava fazendo, pessoal. Ele tava montando um grupo só de garotas. Até quando ele não queria, ele acabava convocando garotas para o seu clã. Ele diz que o protetor vai proteger o castelo Muling e que por isso elas não precisavam se sentirem ameaçadas. A mulher fica surpresa, pois o jovem mestre parecia que havia pensado em tudo. Ele ainda diz que não há mais necessidade de elas irem para aquele outro clã e que vai fazer uma viagem até o castelo no futuro para ver como que elas estavam. A garotinha vai se despedir do jovem mestre e ele disse que vai revelar a elas a sua verdadeira aparência, já que aquele era apenas um disfarce. Assim, na frente da mãe e da filha, ele realiza sua transformação para a forma original e mostra para elas a sua verdadeira aparência. Elas ficam ainda mais apaixonadas, já que ele parecia ser ainda mais poderoso. E assim, ele segue sua viagem, voando para a montanha, pois não poderia mais perder tempo e precisava adquirir logo aqueles itens para ajudar as suas discípulas. Essa montanha demoníaca era assustadora e não havia habitação nesse lugar a um raio de 100 km. Nas montanhas havia cobras e animais peçonhentos, e ele estava em busca de uma árvore do fruto elementar. Ele havia encontrado uma árvore sagrada com esse fruto, que tinha exatos 5 frutos elementais, porém havia um sapo guardando a árvore. De acordo com o poder do nosso herói, ele poderia simplesmente ir lá e derrotar esse sapo com facilidade. Porém, ele não queria se parecer com um vilão, então ele resolveu deitar e esperar esse sapo ir embora. Mas se passaram vários e vários dias, e nada do sapo ir embora. O sapo até comia insetos que passavam ali perto, mas ele não sequer deixava aquela árvore nem por um minuto, ele ficava ali o tempo todo protegendo ela. Com isso, o nosso herói fica furioso e se sente tentado a utilizar sua força bruta para tirar o sapo dali. Porém, ele começa a pensar em uma outra estratégia. Ele resolve utilizar uma ilusão e criar um sapo fêmea para encantar aquele sapo guardião e tirar ele dali. Enquanto o sapo vai embora, ele decide correr até a árvore para apanhar os frutos. Só que esse sapo aí ele volta para a árvore, pois ele sentiu que algo estava errado. Ele solta um jato de veneno no nosso herói, mas ele invoca sua espada para poder se defender. A batalha contra o sapo começa a ficar intensa e o nosso herói atinge o pobre coitado com um golpe não fatal. O sapo fica em cima de uma montanha, sentindo que aquele cultivador era muito poderoso. Porém, nesse instante, uma flor de lótus aparece em chamas, e aquela seria uma magia de núcleo dourado. O sapo solta uma rajada venenosa e se choca contra a flor de lótus, causando uma explosão.
Ele não entende de onde surgiu esse poder e quando menos esperam, uma mulher aparece ali. Aquela era a Yun, a antiga namorada do jovem mestre. Ela fazia parte do clã Taiyun e também era a filha do líder. O sapo disse que os humanos dessa era não eram tão poderosos assim e lança as lâminas de água. A mulher, que tinha uma cultivação de fogo, dá um grito embrasador da Fênix, que era uma magia bastante poderosa. Assim, ela consegue bloquear as lâminas de água e também lançá-las de volta ao sapo. Por que eu tô usando a Fênix de fogo para lidar com você, quando eu posso simplesmente lutar com as minhas próprias mãos? Ela dá a entender que é muito poderosa e não precisaria usar magias. Mas o nosso herói fica dando uma risada sem graça, pois ele sabe como que a sua ex-namorada blefa bastante. Assim, ela parte para cima daquele monstro fazendo manobras no ar. Porém o sapo, ele não era fraco e ela precisa desviar no último instante. Meu Deus, eu não acredito que eu tô assistindo essa batalha. Isso aqui tá parecendo uma briga de criança. A criatura utiliza gás venenoso e ela fica cercada por uma nuvem sem ter para onde fugir. E assim, ela começa a desmaiar e perder as suas forças. Quando ela estava prestes a cair no lago, o monstro pega ela pela língua e diz que vai devorá-la, já que criaturas assim também se alimentavam de cultivadores. Porém, no último instante, o nosso herói solta uma magia com uma espada turquesa, lançando o sapo para longe. O pobre do bicho até começa a dizer que caiu numa armadilha, mas que não vai deixar esses humanos roubarem os seus frutos. Eles soltam outro poder no nosso herói, mas ele parte utilizando a onda progressiva. O jovem mestre era bem mais poderoso do que o sapo, e a garota fica encantada de saber que existe alguém tão forte assim. Ele fica todo convencido, dizendo que não há inimigos para ele, e a garota fica encantada. Ele prepara um novo golpe com aquela onda progressiva, e ela fica observando ele pelas costas, vendo que o garoto é realmente muito incrível. Assim, ele corta metade daquela montanha, somente para amedrontar o sapo. Como isso é possível? Eu não acredito que exista alguém tão forte assim. Eu não pretendo te derrotar, então não fique no meu caminho. O sapo agradece ao jovem mestre por ter poupado a sua vida e ele disse que seria mais fácil ter lutado com esse sapo antes e ter pego o fruto. Ele não precisaria ficar ali esperando por uma semana. A garota pede um dos 5 frutos elementais e bastava ele dizer o seu preço. Ele sabia como ela era e quando ela queria alguma coisa, ela não ia desistir de forma alguma. Ela não estava reconhecendo seu ex-namorada e o mestre Shen, porque ele estava com essa nova aparência. Mas quando ela olhava para o rosto dele, ela parecia se lembrar do mestre Shen e fica até envergonhada. Ela propõe trocar as frutas por 5 elixires de 5º grau. E o sapo lá no fundo disse que se ela estava propondo algo assim, ela poderia propor para ele que ele ia lá e trocava as frutas simplesmente. Mas o nosso herói se lembra que ela era muito ingênua e não sabia o real valor das coisas, por isso que ela ficava propondo trocas injustas. Ele olha para a garota e diz que ela não mudou nada, e ela começa a arrancar alguns itens da manga de suas roupas. Ela propõe fazer uma troca com uma pedra espiritual da montanha infernal. Bom, esse aqui eu não posso te entregar, então que tal esse daqui, a Jade Oculta da Nuvem? O sapo fica cochichando ali pro nosso herói, propondo a ideia de se juntarem ali para derrotar essa garota e roubarem os itens. Espera aí, eu dei permissão para você dizer alguma coisa? O sapo fica morrendo de medo e ele se vira pra garota, dizendo pra ela não ficar mostrando ali os itens pra todo mundo, porque isso aí seria bastante perigoso e ela poderia ser roubada. Ela revela que acabou fugindo de casa e o nosso herói não sabe mais o que dizer pra essa garota, já que ela era muito inocente. Ele utiliza seu poder e colhe as 5 frutas daquela árvore e resolve dar uma pra ela. Ela fica em choque e pergunta se é sério que ele vai dar uma fruta elemental de fogo pra ela. Sim, eu vou dar uma fruta pra você, mas se lembre de não ficar revelando seus tesouros aí pras pessoas. Você pode acabar encontrando alguém mal intencionado. Ao ouvir a voz do nosso herói, ela se lembra novamente do seu antigo namorado. Eles até se pareciam bastante, porém o mestre Shen, ele era bastante maldoso e não parecia nada com esse jovem rapaz que estava lhe ajudando. Escuta, amigo cultivador, eu não posso aceitar isso de graça, então eu peço que você por favor me diga o preço dessa fruta. Ele resolve então que vai trocar por um elixir de transformação e um lingote de ouro da Ulu.
Ela fica encantada, pois esse lingote de ouro da Ulu só podia ser utilizado por cultivadores habilidosos, então ela já imagina que esse jovem mestre aí é muito forte. Ele fica sem graça e diz que não é tão poderoso assim. A Yu, ela tinha consigo uma pílula de transformação, mas ela não tinha trazido ali com ela um lingote de ouro, então ela resolve entregar ali para o nosso herói uma espada de jade canalizadora. Essa espada de jade serviria também como uma forma de comunicação, e ele poderia conversar com ela a qualquer distância, e também serviria como um teletransporte para que ela pudesse enviar esse lingote de ouro quando ela chegasse lá no seu clã. Ela disse que está fazendo isso para retribuir a generosidade que ele demonstrou ao salvar a sua vida. Então ele fala a ela qual é o seu nome, e acaba revelando ali que ele se chama Ren. Assim a garota vai embora e diz pro Ren não se esquecer dela e entrar em contato. O cara era muito mentiroso, né, pessoal? O sapo estava tentando fugir e o nosso herói revela que vai dar essa pílula de transformação para ele. O sapo pergunta se por acaso o nosso herói estava tentando transformá-lo em seu bichinho de estimação. Ah, então você não quer isso? Você está recusando a minha generosidade? É isso mesmo? Nada ameaçador essas palavras do nosso herói, e o sapo acaba tendo que aceitar na marra. Ele entrega a pílula e disse que vai ficar ali protegendo-o, já que a pílula demoraria para fazer efeito e quando começasse a transformação de cultivo, diversas criaturas tentariam atacar ali o pobre sapo. Era exatamente isso que acontece e os monstros aparecem ali para tentar devorar o sapo. O nosso herói ele consegue derrotar todos os monstros e diz para ele ficar tranquilo, pois irá protegê-lo. Ele libera toda a sua energia espiritual para poder afastar os monstros ali de medo. O sapo começa a ter a sua transformação de cultivo e o nosso herói fica lidando com as bestas mágicas que tentam atacar o pobre sapo. Eram diversos monstros que estavam surgindo e o nosso herói luta bravamente contra todos eles, utilizando sua manifestação com bastante valentia. Em seguida, ele acaba encontrando a pele de uma cobra e disse que aquilo serviria muito bem para fazer meia calças para as suas discípulas. Até imagina uma delas utilizando e disse que ficaria muito bom. Nada sem vergonha esse nosso herói. Assim, o sapo havia realizado sua transformação de cultivo e agradece ao seu novo mestre por ter conseguido evoluir. O nosso herói então diz que vai escolher um nome para ele e pergunta se realmente é um macho. O sapo na verdade era fêmea e disse que é uma sapa. Nem assim o nosso herói consegue convocar um macho ali para o seu clã. O nosso herói pergunta por que então que ela foi iludida por uma ilusão de sapo de jade fêmea. E a sapa fica chocada de saber que aquilo era uma ilusão e disse que tá triste por ter sido iludida em seu primeiro amor. O nosso herói então coloca a mão na cabeça e começa a lamentar, dizendo que vai arrumar uma nova companheira para essa sapa. E por fim, acaba colocando o nome de Black, já que o seu cultivo era sombrio. E assim, nós finalizamos a primeira parte do Cultivador Boladão. Se você gostou desse manhwa, já deixa o seu like e um comentário para incentivar a gente a trazer próximas partes. Eu vou deixar aqui uma meta de 3.000 likes e 300 comentários. Se a gente bater essa marca, eu trago a continuação para vocês. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal! Party Peace, baby, mas it is, baby. Caí na trama que eu mesmo criei. Virei prisioneiro do enredo no espelho, vichem. O vilão com olhar de gelo era pra ser derrotado. Seu vilão no fim do ato, mas o destino mudou. Vou reescrever cada fato. Os clãs me caçam, querem ver o meu colapso, mas com cada passo vou mostrar meu verdadeiro espaço. Não sou mais o carrasco, não me encontrou redenção. Minhas discípulas estranham, mas sigo na missão. Antes, só trevas, sem fé, sem coração. Mas agora vejo além, com nova determinação. Minhas alunas em choque, tentando entender que o vilão virou herói e tá pronto pra vencer. Sou Shen, mas o mal não me prende mais. Vou quebrar as correntes, encontrar minha paz. Minhas discípulas ao lado, juntos vamos subir. De vilão a herói, eu vou evoluir. Com a alma renovada, vou mudar a história. Esse é o meu mundo e vou alcançar a vitória. Com a alma renovada, vou mudar a história. Esse é o meu mundo e vou alcançar a vitória. Escancalo, se Leonardia ne jornada, vivecida,
começar. Os costas mal preparam meu fim, mas tô pronto pro embate. Agora sou mestre do jogo, virei a própria ameaça. Minhas alunas tão comigo, vamos juntos enfrentar ela. Sentem a mudança, mas não sabe onde vai chegar. Tô reescrevendo o destino, mudando cada linha, de cruel a justo, essa é a minha trilha. Cada batalha, cada avanço mais forte me torna o vilão que eles esperavam. Foi enterrado sem retorno. Antes, só trevas, sem fé, sem coração. Mas agora vejo além, com nova determinação. Minhas alunas em choque, tentando entender que o vilão virou herói, tá pronto pra vencer. Sou Shen, mas o mal não me prende mais. Vou quebrar as correntes, encontrar minha paz. Minhas discípulas ao lado, juntos vamos subir. De vilão a herói, eu vou evoluir. Com a alma renovada, vou mudar a história. Esse é o meu mundo e vou alcançar a vitória. Com a alma renovada, vou mudar a história. Esse é o meu mundo e vou alcançar a vitória. O herói que criei, agora sou eu. O destino inverteu, o controle é meu. Não importa o que pensam, vou até o final. Vou provar que Shen não é só o mal. Sou Shen, mas o mal não me prende mais. Vou quebrar as correntes, encontrar minha paz. Minhas discípulas ao lado, juntos vamos subir. De vilão a herói, eu vou evoluir. Com a alma renovada, vou mudar a história. Esse é o meu mundo e vou alcançar a vitória. Com a alma renovada, vou mudar a história. Esse é o meu mundo e vou alcançar a vitória. Sou Shen, mas o mal não me prende mais. Vou quebrar as correntes, encontrar minha paz. Minhas discípulas ao lado, juntos vamos subir. De vilão a herói, eu vou evoluir. Com a alma renovada, vou mudar a história. Esse é o meu mundo e vou alcançar a vitória. Com a alma renovada, vou mudar a história. Esse é o meu mundo e vou alcançar a vitória.